Bom ver você aqui nessa manhã. O Elinho falou no primeiro culto que ele tinha me convidado, eu corrigi. Na verdade, eu me convidei. E é verdade. Eu falei com ele, qual hora eu quero ir lá? Ele marcou esse dia. Porque sempre eu me sinto muito bem aqui com vocês, me sinto feliz. As últimas vezes que eu vim também fui sempre tão bem recebido. Mas, claro que isso é uma grande coisa, mas é algo que eu creio que é de Deus mesmo, que Ele coloca dentro de nós, de uma ligação muito boa. E toda vez que eu venho aqui na Academia da Fé, não é a primeira vez hoje, para você que está me conhecendo hoje, e quando o Elinho também vai lá na igreja, eu faço questão de dizer que na minha vida Deus colocou o pastor Hélio como uma referência muito importante, ministerialmente, na minha vida pessoal, no meu casamento, tanta coisa boa eu aprendi por causa da influência de pessoas como ele. Eu dou graças a Deus pelo pastor de vocês. Amém? Vamos orar juntos? Pai, muito obrigado por essa manhã. Nós queremos reconhecer a Tua presença nesse santuário. E não apenas achar que o nosso louvor acontece enquanto cantamos, quando ofertamos, mas agora é a hora de Te louvar também, dando a Ti reverência, dando a Ti os nossos ouvidos, entregando essa parte tão importante da nossa vida, uma rendição à Tua voz, à Tua palavra. E nós, meu Pai, queremos fazer isso hoje, e pela Tua graça não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Nada de mim, tudo de Ti. Pai querido, recebe mais uma vez hoje toda a glória. Espírito Santo, Tu és o nosso mestre, e eu creio que essa é uma manhã de revelação da Tua palavra. Recebe o louvor e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou tendo essa experiência, que eu saiba, pela primeira vez, de pregar 3 encontros pela manhã, e está sendo muito legal, mas eu preciso dormir depois disso. Mas está sendo uma alegria, um prazer ver você, você que está pela internet vendo a gente. E nesses 2 encontros, meu coração tem sido voltado para essa palavra de hoje. E quando a gente fala do mesmo assunto 2 vezes, tem uma tentação, será que eu falo alguma coisa diferente? Mas Deus colocou no meu coração que há algo aqui que eu e você precisamos compartilhar e conversar, e que pode ser marcante para você hoje. Você tem o seu coração aberto? Fala para quem está do seu lado, Deus quer falar contigo e comigo. Não converse comigo. E se liga nele. Amém. Mateus, capítulo 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Vou beber uma água aqui. Esse é um momento no ministério de Jesus que fica registrado. Você sabe que quando você olha para a palavra de Deus, ela mesma, a Bíblia, especialmente nos evangelhos, ela aponta para uma verdade que a gente esquece. No final do livro de João, ele fala assim, olha, Jesus fez muito mais do que a gente conseguiria registrar. A missão, o ministério, a vida de Jesus é de uma grandeza, de uma complexidade, era tanta coisa, que eles falaram, não dava para a gente escrever tudo. Mas a inspiração de Deus veio para que eles escrevessem aquilo que eu e você precisávamos para crer. Né? O que foi escrito para que nós crêssemos. Então, existe uma compilação aqui de algumas coisas que Jesus faz, e quando você lê, por exemplo, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, até o final do capítulo 7, você vê ali uma série de instruções que supostamente não é algo que Jesus fez uma vez, subiu na montanha e pregou, mas era algo que constantemente ele falava. O Sermão da Montanha poderia ser para nós traduzido como a maneira como Deus enxerga as coisas, como é que Deus vê o seu reino, como é que Jesus quer que nós enxerguemos o reino de Deus. Aliás, Jesus está sempre com os olhos nisso. Quando fazem alguma pergunta para ele, ele responde com base nisso, como é que Deus enxerga aquela questão. Então, o que a gente vai ler agora, talvez seja um dos episódios mais importantes do Novo Testamento, e você vai perceber isso no contexto. Uma conversa acontece, Jesus faz algumas perguntas, alguém responde, e Jesus então estabelece uma afirmação
que vai ser, segundo ele mesmo, a base e o fundamento e a essência mais importante do que vai acontecer depois. E o que vai acontecer depois é o que está acontecendo até hoje. Somos nós, igreja do Senhor Jesus. A base, a essência, o alicerce mais firme é o que ele estabelece ali. Então, é um episódio muito interessante, muito forte, muito expressivo. O que está acontecendo ali é que Jesus está num lugar chamado Cesareia de Filipe. Eu coloquei aqui uma imagem de Cesareia de Filipe nos dias de hoje. Ninguém tirou foto naquela época, não sei porquê. O certo era a gente ter também, né, alguma imagem, mas só tem dos dias de hoje, e hoje o que a gente tem são ruínas, e não tem nada para você fazer lá, se você for visitar, a não ser que você goste muito de cavar, você vai encontrar, talvez, espaço para isso, mas esse é um lugar lindo, maravilhoso, suntuoso na época de Jesus, por quê? Quem estava tomando conta do planeta, que se conhecia naquele tempo, que era em volta ali do Mar Mediterrâneo, era Roma, e essa cidade era uma cidade que foi sendo construída com muito cuidado, com muita beleza, e quando César Augusto, o primeiro imperador romano, morre, ela recebe esse nome, de Cesareia de Filipe. César Augusto, então, era uma figura muito importante naquele tempo, talvez uma das mais famosas daquele tempo, todo mundo conhecia, todo mundo sabia, mais ou menos na época da adolescência de Jesus, ele morreu, mas durante todo o ministério e na vida de Jesus, você percebe que eles estão respirando isso, eles estão sendo dominados pelos romanos, e César é a grande, vamos chamar assim, né, potência, a autoridade máxima que existia. César Augusto foi o primeiro imperador romano. O que acontece antes dele é que Roma ainda era uma república e ele faz essa transição. E ele era filho adotivo do famosíssimo Júlio César. Você conhece Júlio César? Está aqui, Júlio César? Júlio César era considerado um deus pelos romanos. Do mesmo jeito que você considera Deus, Deus. Eles consideravam esse cara, esse homem, como um deus. Era como eles conseguiam compreender tamanha autoridade. E como César Augusto ele era um filho adotivo de Júlio César, ele era chamado filho de Deus. Eu suponho que em Cesareia de Filipe, nos dias que eles estavam vivendo, esse era um assunto comum. E talvez Jesus estivesse conversando com seus discípulos exatamente sobre isso. Conversando sobre essa questão toda. Olha, esse lugar, eles sempre, né, talvez ficassem impressionados com a beleza. E eles estavam falando, talvez, de César, talvez de filho, né, de César, de Júlio César. E, de repente, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Me conta uma coisa. As pessoas acham que eu sou o quê? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Quem, né, os homens dizem que é o filho do homem? E os discípulos têm que parar um pouquinho, pensar, e, Jesus, a gente ouve falar o seguinte, as pessoas acham que você é talvez Elias, talvez João Batista, talvez Jeremias, ou até um dos profetas. Eu estou lendo sem falar para você onde é, né? Mateus 16, verso 13. Não, mencionei sim. Né? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, verso 14, outros Elias e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus pergunta, e vocês? Porque são duas perguntas diferentes. Quem as pessoas dizem que eu sou? Então eles vão responder, a gente vai falar o que a gente sabe, o que a gente ouve. Eles não estão falando deles, mas agora Jesus traz para casa, né, mais íntimo, e fala, e vocês? E talvez implícito está, vocês concordam com o povo que eu sou só mais um profeta, ou que eu sou um grande profeta, ou que eu sou uma pessoa muito importante que Deus pode usar? Nenhum deles responde, a não ser Pedro, que talvez falou o que todos eles acreditavam. E Pedro faz o seguinte, ele fala, tu és, respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Muito bom, Pedro. Perfeito, Pedro. Excelente, Pedro. Jesus gasta um tempinho elogiando Pedro e falando, você sabe que você não faz ideia de como você foi feliz no seu discurso, Pedro, por quê? Você, nesse momento, acaba de ser usado por Deus. Jesus fala, não foi carne nem sangue quem revelou isso a você, mas foi o próprio Deus, foi o seu Espírito que através de você está declarando. Então, Jesus transforma aquele momento num momento muito importante. O que você falou, Pedro,
é de Deus, e é próprio para esse momento. A gente tem que falar sobre isso um pouquinho. Jesus fala, eu te digo que tu és pedra. E ele faz um jogo de palavras dizendo, você é uma pequena pedra, mas sobre essa pedra, sobre o que você acabou de dizer, sobre essa verdade, sobre esse valor e esse princípio eterno de que eu sou Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo, Jesus fala algo que fica registrado para sempre, e que eu e você conhecemos bem. Ele fala, eu edificarei a minha igreja, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Diga, minha. Quando Jesus fala isso, eles ouvem pela primeira vez, melhor dizendo, nós ouvimos pela primeira vez essa expressão no Novo Testamento, igreja. E quando ela é escrita do aramaico que Jesus falava para o grego, que vai ser o Novo Testamento, eles precisam encontrar a melhor palavra para colocar ali. E a palavra que eles encontram para colocar como igreja é uma palavra que você conhecemos, está fácil de você ler aqui em cima, eclésia. Eclésia significa ajuntamento, assembleia, congregação. Eclésia não significa um lugar, não significa uma construção, não significa uma casinha com uma cruz em cima. Mas se você for lá no Google e escrever igreja, é isso que você vai ver, construções. E por que para a gente é importante falar isso? Talvez você pense, André, a gente está aqui há algum tempo, a gente sabe, igreja não é uma construção, igreja somos nós, a gente tem essa consciência. Mas você sabe que a maior parte do mundo, a maior parte, não tem esse entendimento. E entende igreja como um lugar. E sem perceber, às vezes a gente pode ser contaminado com essa ideia. E quando você entende que igreja é um lugar, você só vai entender que certas coisas que Deus faz na igreja, só faz naquele lugar. Só pode acontecer ali. Mas não era isso que Jesus estava fazendo. Ele não estava edificando um lugar. E para nós brasileiros, nós temos uma vantagem fantástica, porque a palavra eclésia tem muito a ver com igreja, mas na hora de ser traduzido para outras línguas, principalmente dos anglo-saxões, a Alemanha, a Inglaterra e outros, a palavra que eles traduziram não foi exatamente eclésia. Foi uma outra palavra que tinha muito mais a ver com construção. Então eles precisaram, e precisam até hoje, os norte-americanos, e uma boa parte da Europa, e alguns outros lugares, a Austrália, desconstruir essa ideia de que igreja não é um lugar, não é um local, não é uma região geográfica, não é um espaço, mas é um grupo, é gente. É isso que Jesus está dizendo, eu vou ter o meu povo, a minha gente, o meu pessoal, a minha galera. Queria muito ver Jesus falando, vou ter a minha galera, vou edificar, né? Mas o que Jesus está falando aqui, eu vou edificar a minha igreja. Ouça, Jesus não está dizendo que ele está tendo uma ideia muito boa e que outros vão fazer. É frustrante pensar que alguém acredita que pode amar a Deus e não gostar da igreja. Mas se levanta cada vez mais esse movimento de muita gente, que eu e você entendemos as razões, né? Eu e você compreendemos os motivos. Por que essa pessoa não vai mais à igreja? É porque ela foi ofendida, ou porque ela sofreu algum problema, ou porque ela achou que não faz muito mais sentido, mas ela está firme com Deus. É a mesma coisa que você dizer, André, eu gosto muito de você, mas detesto a sua esposa. Gosto muito de você, mas detesto seus filhos. Não vem me dizer que você gosta de mim. Não faz sentido nenhum. Amar a Deus e simplesmente ignorar o corpo de Cristo, né? É algo muito grave. Então, quando eu e você lembramos, quando qualquer pessoa chega para mim para reclamar da igreja, de uma forma geral, eu falo, você tem que reclamar com quem edificou ela. Foi alguém que estabeleceu e disse, eu vou edificar a minha igreja. Sim, nós às vezes fazemos uma bagunça com aquilo que Jesus edificou, mas ainda assim, porque foi Ele que edificou, eu e você devemos nos posicionar corretamente e propriamente para dar continuidade àquilo que Ele começou e que alguém diga amém. Então é isso que significa igreja. O que acontece é que Jesus não estava prevendo ou provendo ali um lugar, mas sim um povo. Depois disso, Jesus volta para Jerusalém e ele vive os últimos dias dele na terra. O que Jesus faz é que ele, depois que traz essa revelação e Pedro declara isso, a Bíblia diz, a partir dali, Jesus começa a dizer para os seus discípulos, talvez nessa longa viagem, nessa grande caminhada da Galileia, no caso de Cesareia, aí também em direção à Judéia, várias e várias vezes Jesus conversa sobre o mesmo tema. Eu
preciso cumprir uma missão. E a minha missão é que eu preciso morrer. E é curioso, eu estava falando isso no reunião anterior, como é que os discípulos não conseguiam enxergar a totalidade do que Jesus falava. Quando Jesus falava que ele precisava morrer, aquilo causava um certo pânico, um certo pavor dentro deles. Mas a Bíblia fala assim, a partir dali Jesus começa a falar que ele vai precisar ser entregue nas mãos dos romanos, dos judeus, das autoridades, e morrer, e no terceiro dia ressuscitar. Então essa é a conversa de Jesus, esse é o seu discurso. Ele chega para os discípulos e diz, gente, a gente tem que conversar sobre uma coisa. Eu já falei um pouquinho disso antes para vocês, mas deixa eu explicar. A gente está indo para Jerusalém, e lá eu vou ser preso, torturado e morto. E nesse momento, quando Jesus falava, eu vou morrer, os discípulos já estavam com ele durante algum tempo para dizer que ele deve estar falando a verdade. Quando ele falava, eu vou morrer, os discípulos paravam. Não é possível. Mas, no terceiro dia, eu vou ressuscitar. O que acontecia é que os discípulos, assim como eu e você, às vezes estamos numa conversa, a gente ouve certas coisas, e quando uma palavra é falada, a gente se desliga do restante. A gente esquece o que ele falou depois, a gente não se liga mais. Isso acontecia o tempo todo. Quando Jesus falava de morte, eles só conseguiam ouvir morte. Você vai morrer, Jesus. Vou, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas você vai morrer? Sim, mas logo depois, vai ser numa sexta, no domingo de manhã, eu vou ressuscitar. Meu Deus do céu! Mas como é que é isso, Jesus? O senhor está realmente dizendo que o senhor vai morrer? Sim, mas vou ressuscitar. Mas vai morrer? Mas depois... Não, e a Bíblia fala como isso acontecia, eles não enxergavam. E quando Jesus morre, para eles acabou tudo. Eles não lembram a quantidade de vezes que Jesus falou de ressurreição. Você sabe por quê? Eles não conseguiam, e a Bíblia fala isso o tempo todo, discernir as coisas do Espírito propriamente. E quando finalmente Jesus vai ressuscitar, eles não estão esperando uma ressurreição. Eles estão esperando o que todo mundo espera. Se está morto, continua morto, vai continuar. E se alguém chegasse para Pedro e perguntasse, Pedro, lembra que você falou aquele negócio? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Lembro. Pois é, a gente sepultou o seu Senhor ontem. O que você me diz? Eu acreditava que ele era o Cristo. Eu tinha todos os motivos para acreditar que ele era o Filho de Deus vivo. Eu falei do meu coração. Ele, Jesus, disse que foi Deus que me inspirou para falar aquilo. Mas eu acho que eu me enganei. Não faz muito sentido agora. E você, João, o que você me diz de toda a sua experiência com Jesus? Durante todo esse tempo eu acreditei, e agora? Agora não dá mais. Porque o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Filho do Senhor de toda a criação, não pode morrer. É inaceitável que ele tenha morrido. Acabou. Vocês vão fazer alguma coisa? Não tem o que fazer. Vocês não vão escrever as coisas que Jesus falou? A troco de quê? Que sentido faz tudo o que ele falou? Se baseava na vida dele. Se baseava em quem ele é. Tudo está pendurado nele. Se ele morreu, acabou tudo. Diferente de outros líderes religiosos, se um líder Maomé, um Buda morre, a gente pode escrever e dar continuidade, porque o que ele falou é muito legal, mas quando Jesus fala alguma coisa, tem a ver com ele. Quando ele morre, acabou. Acabou. Mas ele não falou que ia ressuscitar? Você já viu alguma vez isso acontecer? Ele ressuscitou pessoas, mas depois elas vão até morrer. Mas ele? Quem vai ressuscitar ele? Quem é maior do que ele para vir aqui e ressuscitar ele? Cá entre nós, eu acho que nós acreditamos numa fantasia. E lá, no domingo pela manhã, não tinha ninguém do lado de fora fazendo contagem regressiva. 10, 9, 8. Pode liberar o sol, vai. Trilha sonora. Pedra. Não tinha ninguém. Ninguém. Quando as mulheres voltam dizendo que o corpo não está mais lá, e que um anjo disse para ela que Jesus ressuscitou, ninguém dá uma festa dizendo, ressuscitou! Não, todo mundo assim, roubaram o corpo, gente. Como é que pode um negócio desse? É inacreditável que fizeram isso. É o único pensamento que eles conseguem ter. Até que finalmente, Jesus se apresenta a eles, entra onde eles estão,
fala para um cara só o que ele deveria, possivelmente queria falar para todos eles, porque você viu, você creu. Ele fala para Tomé, porque Tomé é quem mais revela, eu preciso tocar, eu preciso ver. Isso aí pode ser um impostor que vocês viram, tem que ver lá a marca na mão. E Jesus vai lá e mostra para ele. Ninguém queria ser Tomé nessa hora. Mas Jesus fala algo para ele que na verdade é para mim e para você. Porque todos os discípulos estavam na mesma posição, ninguém acreditava. Aí Jesus fala assim, porque você viu, você creu. Jesus sabe que essa vai ser a base de tudo que vai acontecer daqui para frente. Eles viram ele naquela cruz morto, ele sendo colocado naquele sepulcro, e ele agora na frente deles são. Jesus fala assim, bem-aventurados, pessoal da Academia da Fé. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Porque ao ver, acabou a sua escolha. Mas quando você não viu, você precisa fazer uma escolha. Jesus diz, você é bem-aventurado. E a partir daí, Jesus, depois de ressurreto, ele tem mais alguns encontros com seus discípulos, alguns tão sensacionais. Jesus come com eles. Não é legal saber que mesmo depois de ressurreto você vai poder comer também, né? Senta na praia, come lá. É uma das coisas mais legais que a gente faz. E aí chega uma hora que Jesus junta com um grupo maior, e ele fala algo muito interessante, ele fala assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, então, aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade. Esse é o finalzinho da sua história, aparentemente. Alguns dias depois, você vai ver essa mesma autoridade em ação, sem Jesus fisicamente presente. Por isso que é tão importante o que ele fala agora. Ele não falou isso antes, embora ele tivesse muita autoridade, embora ele revelasse a sua autoridade, embora ele transmitisse a sua autoridade, vai lá em meu nome, cura enfermos, vai lá em meu nome, ressuscita mortos, vai lá em meu nome, prega o evangelho do reino, vai lá em meu nome, expele demônios, vai lá. E eles viam isso acontecer, ficavam chocados. Jesus, até os demônios estão se submetendo a nós em teu nome. É isso aí. Mas agora ele fala algo que eles nunca tinham ouvido antes. Toda autoridade. Porque aparentemente, quando eles veem Jesus naquela cruz, ele fala, ele tinha muita autoridade, mas não sobre a morte. Agora ele sabe, Jesus venceu a morte. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eles devem estar borbulhando por dentro. O que vem aí? E Jesus dá uma pausa e fala, portanto, deixa eu falar para vocês o que eu quero fazer com essa minha autoridade. E para onde a gente vai canalizar essa minha autoridade. E Jesus fala algo que talvez eles não esperassem. Ele fala assim, já que toda autoridade me foi dada, já que eu tenho toda essa autoridade, posso fazer qualquer coisa e posso fazer em vocês e através de vocês qualquer coisa. E tudo é possível aquele que crê. Eis como eu quero canalizar essa minha autoridade. Imagina a expectativa deles, imagina o quanto eles anteciparam. O que ele vai falar? Ele fala, portanto, vão. Estava tão legal aqui. Vão e façam discípulos. Discípulos, seguidores de todas as nações. E que era um conceito completamente novo. Nação, eles conheciam talvez pouquíssimas. Conhecer mesmo de verdade, eles conheciam a deles. E alguns vilarejos. Agora Jesus está falando de nações. Eu quero que vocês vão em todas as nações. Para eles é muito novo isso, nós somos um grupo pequeno, nós estamos num lugar ermo, nós estamos num deserto empoeirado, quente, nós não temos muitos recursos, nós não conhecemos ninguém, as pessoas nos tratam como fora da lei, nós somos aparentemente uma seita perigosa que está se levantando e não tem necessariamente a simpatia de ninguém, a gente não tem nem dinheiro, a gente não tem recurso, como é que a gente vai fazer? Mas Jesus fala, toda autoridade me foi dada. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ok. O que mais, Jesus? E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.
Enquanto vocês estiverem fazendo discípulos de todas as nações, eu estarei com você até o final. E ele vai embora. Irônico. Vou estar com você que sempre. E ele vai embora. E eles sabem o que isso significava. E eles veem algo sensacional. Eles veem um homem começar a voar e desaparecer entre as nuvens. E eles não conseguem mais olhar outra coisa. Ficam olhando para cima, até que 2 anjos batem no ombro deles e falam: ô, rapaz, por que você está olhando para cima? Esse mesmo Jesus, o mesmo que você está vendo subir, virá. Tem coisa para fazer agora aqui. Olha para baixo, olha para frente. E eles começam, voltam para Jerusalém. Esperam um pouquinho. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem sobre eles. E eles experimentam uma manifestação de poder que eles sabem que agora está mudando tudo. No dia seguinte, um paralítico é curado na porta do templo. E essa é uma cura extraordinária, porque nós já tínhamos visto isso antes, mas a gente vê isso sempre pela mão de Jesus. Quando, de repente, Pedro fala para aquele paralítico: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho algo. Pedro, você está sendo muito ousado, Jesus não está mais aqui, mas ele me deu toda a sua autoridade. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você via Jesus usar essa expressão, levanta e anda. Agora alguém está dizendo, mas está dizendo em nome dele, representando ele. E você vê o cara se levantando, pulando, dando glória a Deus, sendo completamente curado. Um milagre imenso aconteceu, que só poderia acontecer com a presença de Jesus ali, e Jesus estava ali, no corpo de Cristo, no corpo que é a sua igreja, que começa a funcionar, que são as mãos e os pés de Jesus. É aí que eu quero levar você hoje. E ele começa a pregar, porque a cura daquele paralítico cria uma comoção tão grande na cidade, ninguém podia de jeito nenhum negar que era um grande milagre que tinha acontecido, e agora Jesus nem estava mais lá. Os religiosos judeus pensaram: a gente achou que tinha acabado esse negócio, mas agora se levanta um outro grupo, se dizendo seguidores dele. Até onde que isso vai? Vamos ver. Vai longe, porque de 120 eles passam para quase 3.000, na noite para o dia. O que preocupa aqueles homens, e falam: vocês não podem mais pregar nesse nome, mas eles continuam pregando, e a pregação deles é só: Jesus está vivo. Vocês os mataram, mas ele ressuscitou e nós vimos. Arrependam-se, porque tem esperança para você também. E nasce a igreja, não a igreja templo, a igreja congregação, ajuntamento, pessoas que são cheias desse Espírito Santo. E o movimento finalmente começa a se mover. E aí o livro de Atos vai mostrando para a gente como que isso acontece. E não para de crescer. E não para de ser pregada a mensagem. Centenas, milhares de pessoas. Não longe, mas ali mesmo em Jerusalém, onde tudo aquilo aconteceu, onde eles mais corriam risco de perseguição. Ali mesmo, não 100 anos depois, mas naquelas mesmas semanas, a igreja começa a acontecer, e é exatamente o que Jesus havia previsto. Deus fez algo tremendo, Jesus ressuscitou. A igreja começa a crescer, começa a aparecer, começa a acontecer como Jesus falou. E por 2 anos vai tudo muito bem. Nada atrapalha. E se atrapalha, só ajuda. Até que a perseguição se torna tão violenta, tão difícil, que o movimento parou. Aquele crescimento, de repente, estaciona, estagna. E o que acontece logo em seguida é que a perseguição é tão forte que os crentes começam a se espalhar. Eles não aguentam a força daquela perseguição. Para escapar da morte, eles vão embora. E aquele movimento agora começa a minguar. E o que eu vou narrar agora para você é algo que não foi exatamente assim que aconteceu, mas na minha imaginação foi assim. Então, tenha paciência comigo nesse momento, mas é uma narrativa que acontece no céu. E Deus fala para Jesus assim, o Pai fala para o Filho: vem cá, olha para a terra. E ele olha, o movimento parou. Você sabe o que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, o movimento parou. Foi os discípulos que a gente, né, tem muita coisa acontecendo, mas quem sabe daqui a pouco: filho, eu acho que a gente tem que recrutar mais alguém para ajudar. Vamos chamar um cara? Vamos chamar mais um pelo menos? Quem?
não sei, eu estou pensando assim um cara mais, um líder assim, um cara que não tenha medo de entrar num barco para viajar a trabalho, né? Que faça alguma coisa que a gente pode chamar mais tarde de missão, não sei, alguma coisa assim. Alguém com um pouco mais de cultura, que fale mais de uma língua. Alguém que tenha influência junto à liderança, principalmente liderança religiosa, porque aí vão até dar crédito para o que ele tem para falar. Alguém que consiga falar tanto para judeu quanto para não judeu. Porque, convenhamos, os seus discípulos são ótimos, mas eles não querem sair dali. Só fala com judeu. Que tal um cidadão romano? Que tal um cara que tenha o conhecimento bem grande? Jesus, já sei, vamos pegar um fariseu roxo. Tipo aquele ali, ó. Qual? Aquele ali é Saulo de Tarso. Dentre as nossas opções, eu acho que essa não é a melhor, porque esse cara que está querendo justamente destruir tudo que a gente está fazendo. Ele está com uma força violentíssima, ele está muito posicionado no que ele quer, e ele sozinho, mas eu acho que ele se encaixa nesse perfil, é verdade. Mas do jeito que ele está perseguindo a igreja, tentando destruir tudo que a gente fez, fazendo com que os crentes blasfemem contra nós, daqui a pouco, se der corda para ele, ele vai acabar destruindo com tudo. Eu sei, não é legal? Vamos recrutar ele. Vamos lá, eu acho que você tem que ir lá embaixo conversar com ele. Como eu disse para você, essa é só a minha imaginação, a minha versão dessa história. Mas a Bíblia fala em Atos capítulo 9, esse encontro que acontece quando Jesus aparece para Paulo e o convida a participar do seu movimento. E Paulo topa. E Paulo, que antes chamava Saulo, agora se chama Paulo, se converte ao cristianismo, se torna o maior pregador do Evangelho do Novo Testamento. E eu e você sabemos como ele é importante para o avanço da igreja. Você sabia que tem coisas que eu e você fazemos porque Paulo escreveu? Tem coisas que eu e você tomamos como algo básico para nós porque Deus usou esse homem. E ele escreve as suas cartas às igrejas e elas se tornam a base doutrinária, comportamental do cristianismo. Ele conhecia os discípulos de Jesus, que andaram com Jesus, que eram testemunhas oculares, Pedro, João e outros discípulos, Tiago, que era o próprio irmão de Jesus. Interessante, o próprio irmão de Jesus se converter, porque, cá entre nós, pensa no seu irmão agora, o que seria necessário para ele te convencer que ele é o Filho de Deus? Não é algo que a gente, necessariamente, a gente acredita de cara. E a Bíblia fala que ninguém da família de Jesus inicialmente dava crédito, mas quando o seu irmão, Tiago, vê ele morto, seu irmão morto, e mais tarde ressurreto, ele se dobra, e ele diz, o meu irmão é o meu Deus e é o meu Senhor. Paulo, e Tiago, ele era o responsável pela igreja de Jerusalém. É ele que dá uma palavra muito legal sobre a igreja, que eu amo muito. No primeiro concílio da igreja, na primeira grande reunião de ministérios da igreja. Já teve uma reunião de ministérios? Não? É legal a beça. E essa que aconteceu lá, né? Ele senta para discutir um problema, está acontecendo um problema, estão querendo que a gente faça isso, aquilo outro. Os gentios querem começar a participar da igreja, mas tem um monte de judeu aparecendo, dizendo que tem que se circuncidar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E depois de uma conversa, Tiago dá a palavra final e fala, e eu amo esse versículo, ele fala, eu acho, é melhor, eu tenho para mim, que nós não devemos colocar dificuldades para aqueles que estão se aproximando de Deus. Esse é um dos versículos na minha igreja que eu mais falo lá para o pessoal, essa é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. Não colocar dificuldade para quem está se interessando por Deus, para quem está se aproximando de Deus. Eu acredito que antes de você conseguir influenciar alguém, você tem que conquistar alguém. E antes de você conseguir que alguém acredite, o próprio Jesus fazia isso. Antes de chamar para um compromisso maior, ele só falava assim, vem e vê. Depois a gente conversa o resto. Amém? E é esse Tiago que Paulo vai se encontrar com essa turma toda e fala, gente, vamos dar continuidade a esse movimento. Vocês estavam indo bem, agora eu estou junto, vamos trabalhar, eu estou com vocês. Vamos, Paulo, vamos. O que você está sugerindo? Paulo pega o mapa, bota na parede. Não foi assim, eu estou só inventando também. E ele fala, vamos dividir as tarefas. E tem Jerusalém aqui no meio, ele faz uma rodinha em volta de Jerusalém e fala, vocês ficam com essa parte. O resto deixa comigo. Deixa comigo que eu seguro o restante. E os discípulos concordam e Paulo,
faz exatamente isso, entra no navio e circunda todo o mar Mediterrâneo, onde ele encontra um grupinho de judeu, ele senta com ele. Se tiver uma sinagoga na cidade, vai ter culto hoje à noite lá. Não quero saber. E Paulo faz isso, onde tivesse qualquer grupo, seja judeu, seja não judeu, ele vai sentar com aquele pessoal. E Paulo vai gastar os próximos 30 anos da sua vida fazendo uma revolução no mundo, viajando, passando de cidade em cidade, sendo preso, sendo torturado, sendo perseguido, experimentando grandes revoltas e grandes reavivamentos, começando e plantando igrejas e congregações, sendo expulso de cidades. E por 30 anos Paulo vai instalando essas pequenas igrejas e eclésias. E Paulo não ficava repetindo o sermão da montanha, não ficava contando as parábolas de Jesus, pregava apenas uma coisa: Deus salvou toda a humanidade do seu pecado e nos deu provas disso ressuscitando o seu Filho. É na ressurreição que está baseada toda a nossa fé. Uma revolução mundial durante aqueles 30 anos. Quando Paulo já está com seus 60 e poucos anos de idade, ele é preso pelos romanos. E agora quem é o imperador é Nero. Todos os imperadores romanos eram terríveis. Esse aí tinha os parabéns. Era o pior de todos. E era uma realidade complicada. A gente não consegue entender. Nós nunca conseguimos imaginar isso. Outro dia eu tentei pintar esse quadro para a igreja, como é que uma guerra acontecia. A gente não está lá. Mas hoje a gente vê a guerra pelo drone, né? A gente vê a guerra pelo satélite. Naquele tempo a guerra era aqui, ó. É um com um. O cheiro da pessoa você sente, você sabe até o que ela comeu naquele dia. Né? Você sabe se ela está embriagada, você olha nos olhos dela, se ela precisou beber alguma coisa para, né, encarar os inimigos. A perfuração, né, de uma espada, a maioria das vezes custava a vida por causa das infecções. E uma série de coisas. Nós não entendemos o tamanho da violência nos tempos bíblicos. Nós não conseguimos entender, mesmo que você entenda um pouco de violência. Nós vivemos num mundo violento, nós vivemos numa cidade violenta. Ainda assim, você não consegue imaginar. E crentes, melhor dizendo, cristãos eram torturados seriamente por causa desse maníaco, desse ditador, desse imperador sádico. Cristãos eram mortos pelos motivos mais banais. E agora Paulo está na prisão. E possivelmente ele sabe, a minha jornada chegou ao fim. Não que isso seja um problema. Eu tinha planos até de fazer mais coisas. Mas eu sei que possivelmente esse é o meu fim. E Paulo depois foi falar, eu completei a carreira. Fiquei firme até o final. Guardei a fé. Mas eu quero submeter a você que existe um lado em qualquer ser humano que às vezes é tentado a ser mexido e movido pelas emoções. E o que eu vou falar agora não passa de uma suposição. Quem sabe Paulo pensou assim: será que é isso mesmo? Será que funcionou todo o meu esforço? Será que valeu a pena? Porque há alguns dias o que os romanos fizeram com Jesus e fizeram com muitos outros cristãos e com muitos mártires vão fazer comigo também. Será que não foi só um sonho? Será que eu não me precipitei? Será que eu não exagerei? Será que não foi ingenuidade da minha parte acreditar nesse movimento? Que o que Jesus falou, que ia começar, que ia embora, que nada ia impedir. Será que eu fui louco de acreditar que a gente poderia realmente resistir à força do Império Romano? Queridos, o Império Romano é algo que a gente não entende também, mas eles eram muito poderosos, muito fortes, nada impediu o avanço deles. Quando Jesus fala lá atrás, eu vou edificar a minha igreja, e nada pode impedir, era o pensamento que todo mundo tinha sobre Roma, nada pode impedir o avanço de Roma, nada pode impedir que eles cresçam, e esse é o último império, para sempre. Jesus já havia predito o fim de Roma, Jesus já havia predito o fim do judaísmo. Alguns anos depois da morte de Jesus,
a religião judaica chegou ao fim enquanto se conhecia, porque sem um templo não dá para ter judaísmo. Jesus já havia mencionado, e até hoje a gente sabe que é assim. O único lugar da adoração possível é aquele templo, e ele nunca mais foi reconstruído. Jesus sabia disso tudo antes de acontecer. Roma é o grande império. E a impressão que eles tinham não vai ter fim. E Paulo poderia ser tentado a pensar, foi loucura minha, achar que Roma ia ser menor do que esse movimento. Eu estou mergulhado num mundo de pagãos. Todo mundo à minha volta está adorando Marte, Júpiter e Zeus. Eu estou começando algo pequenininho. Eu acho que talvez eu tenha fantasiado, eu tenha exagerado em acreditar que o que Jesus começou lá em Jerusalém iria realmente se expandir por algum outro ponto do mundo. A gente começou muito pequeno, era ele mais 12, ainda teve um cara que traiu ele, e depois eu entrei nesse negócio, será que eu fiz tudo certo? E lá está ele na prisão em Roma, há poucos dias da sua execução, com os seus 60 e poucos anos de idade. E talvez numa certa manhã, antes do sol se levantar, ele deve ter ouvido os passos dos soldados romanos se aproximando da sua prisão. Ele talvez tenha pensado, chegou o dia. Esse é o meu último dia. E era isso, pegaram ele na cela e levaram ele para fora da cidade, onde ele seria executado. E agora, eu quero convidar você a fazer um imenso esforço na sua imaginação. Como eu disse no primeiro culto, imaginação com anabolizante. E de vez em quando eu faço isso na igreja, eu falo que é tão importante a gente conseguir ver a coisa como ela é. Aí eu faço uma brincadeira com a igreja. Imagina que a igreja toda se transformou numa grande máquina do tempo. E a gente consegue voltar exatamente para aquele episódio. E observar o que está acontecendo ali. Eu lembro de Davi e Golias. Imagina que você está ali, né, naquele vale observando, tem um gigante falando, tem um exército medroso, tem um garoto que chega e enxerga diferente. Vamos lá assistir essa guerra. Imagina se você pudesse, eu e você, chegarmos exatamente naquele momento onde Paulo está saindo da sua cela e pudéssemos acompanhar ele. Posso acompanhar o prisioneiro? Ok. E a gente pudesse ir com ele, da onde ele estava até o lugar da sua execução. E a gente tivesse alguns minutos. E você hoje, em 2018, sabe de tudo o que aconteceu. E pudesse chegar para ele e falar, Paulo, eu sei que você está nervoso. Eu sei que você está pensativo, deixa eu te falar. Deu certo. Funcionou. Paulo, enquanto a gente está caminhando, dá uma olhada aqui ao seu redor. Roma estava toda de pé. Belíssima. Suntuosa. E o que está acontecendo é que Paulo está saindo do Fórum Romano. Hoje é isso aqui. É até bonito de se ver, porque ruínas são coisas bonitas, mas não serve para mais nada. Mas era o Fórum Romano. E mais ou menos ali, Paulo está aprisionado e ele faz esse caminho numa dessas ruas. Uma pena que a gente não tenha realmente uma foto daquele tempo, mas ele está caminhando numa daquelas ruas e você está do lado dele dizendo, Paulo, você está vendo isso aqui tudo? Fica tranquilo, cara. A gente veio do futuro. Não fica com medo. Olha para essa cidade, Paulo. Todo lugar que você olha, você está vendo imagens, ícones, construções, arquitetura, tudo voltada para deuses pagãos. Mas deixa eu te falar uma coisa, Paulo, tudo isso vai cair. E um dia, você pode não conseguir imaginar isso agora, mas um dia toda essa cidade vai ter se levantado aqui uma série de prédios, igrejas, como a gente vai chamá-las, altas, grandes, bonitas, suntuosas, e vão carregar, e não vão ser ícones de deuses pagãos, mas vão ser ícones que representam o nosso Salvador, o Senhor Jesus. No topo da maioria das construções aqui, Paulo, você vai ter uma cruz. Uma cruz
Só que não tem nada a ver com a cruz como a gente vê ela hoje, porque para nós cruz ainda é a representação da tortura romana, mas Paulo, essa cruz que todo mundo vai ver e todo mundo vai perceber, vai ser a representação de uma única crucificação que aconteceu, do Salvador do mundo, do nosso Senhor Jesus. E eles estão caminhando um pouco mais, eles passam perto do circo de Nero, onde as grandes matanças de crentes, de cristãos aconteciam. Paulo, está vendo ali o circo de Nero? Você sabe de todas as barbaridades que aconteciam ali. Cristãos eram devorados por animais. Muitos foram crucificados. Daqui a mais alguns dias, Pedro vai ser crucificado ali, de cabeça para baixo. Onde cristãos eram atravessados com lanças. Eram usados como se fossem tochas, colocavam fogo nas suas cabeças para iluminar o caminho de Nero. Tamanha barbaridade. Está vendo ali, Paulo? Você não sabe, mas ali vai ser construída uma linda basílica em homenagem ao teu amigo Pedro. Nós conhecemos como a Basílica de São Pedro, talvez uma das mais lindas construções que existem no planeta. E nós compreendemos isso do ponto de vista, entre aspas, protestante, mas é um ícone do cristianismo. É um exemplo de o que eles nunca poderiam imaginar que aconteceria. E Paulo, um dia, milhares e milhares e milhões de pessoas vão vir aqui nessa cidade. De todas as partes do mundo vão vir aqui. Porque isso aqui vai se tornar um ponto de atração de pessoas que querem conhecer um pouco mais dessa história. E quando eles vierem aqui, ninguém vai perguntar, onde é que foi sepultado Júlio César? Alguém pode me mostrar onde é que era o palácio de Tibério? Alguém pode me mostrar onde é o sepulcro de César Augusto? Não, Paulo. Eles vão vir aqui em grupos grandes e vão perguntar para quem está guiando, quem está dirigindo ele, você pode mostrar para a gente aonde o apóstolo Paulo estava preso? A gente quer conhecer. E Paulo, eu sei que é difícil você imaginar isso hoje, mas virá um dia em que não vai ter mais Império Romano. Você pode não conseguir perceber isso agora, mas tudo isso vai cair. E o que vai acontecer é que no mundo inteiro haverá milhares ou milhões de igrejas, praticamente em todas as cidades de todos os países. E Paulo, todas aquelas cartas que você escreveu, achando, que os seus amigos de confiança iriam entregar direitinho em Éfeso e em Tessalônica, vão chegar, mas não vão parar por ali. Paulo, o que vai acontecer é que essas cartas que você deseja que seja divulgada a quantos crentes puder, um dia serão lidas e ensinadas em mais de 1.200 línguas diferentes, distribuídas por todo o planeta. E Paulo está só ouvindo você, tentando imaginar tudo isso. Paulo, vai haver um tempo em que uma vez por ano as famílias de todas as nações vão se reunir para uma celebração e vão até mencionar o cara que eu e você achamos que é o mais importante de todos os tempos, que é César Augusto, o primeiro grande imperador. Mas esse cara, grande pra caramba, vai virar uma nota de rodapé na história do nascimento do nosso Salvador. Tamanha a sua grandeza. Primeiro imperador de Roma. Paulo, antes de você ir, você tem que saber disso. Vai chegar um dia em que os pais, quando tiverem filhos, vão pensar, que nome eu vou dar para o meu filho? Eles vão escolher Paulo, eles vão escolher Pedro. Mas quando tiverem um cachorro, eles vão pensar em Nero e César. Você percebe o contraste, Paulo? Eu sempre procuro pelo César. Tá aqui. Perdão, César. Mas Aí Paulo, se isso fosse possível, se a gente pudesse andar com ele, mas a gente não pode. Você acha que Paulo poderia imaginar isso? Será que Paulo poderia imaginar isso? Terceiro culto, cheio de gente, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você acha que ele poderia? Eu acho que ele não pôde, mas ainda assim aconteceu. Não porque ele podia ou não podia imaginar, mas porque o nosso Senhor Jesus previu isso lá atrás. Eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Aleluia.
12 homens ouviram essa palavra. Hoje, milhões e milhões. E Jesus fala, as portas do Hades, que pode ser traduzida como inferno, pode ser traduzida como morte. Eu penso que é o seguinte, nem a minha morte, Jesus está dizendo, nem a morte de vocês, nem a morte de todos os mártires. Gerações de pessoas vão morrer, mas nada vai impedir o avanço dessa congregação, desse movimento chamado igreja. Sabe por quê? Porque é o meu Espírito que vai enchê-la. Porque não vai ser apenas um grupo de pessoas, não vai ser apenas um ajuntamento de pessoas, não vai ser um clube, mas a igreja vai ser o coração de tudo que Deus quiser fazer sobre a terra. A igreja local é a esperança desse bairro, é a esperança dessa cidade, é a esperança desse mundo. E Jesus está dizendo para os seus discípulos, enquanto vocês estiverem fazendo isso, indo por todas as nações, fazendo discípulos, eu estarei com vocês. Essa é a garantia que vocês mais precisavam, vocês não estão sozinhos. Se você está aqui hoje, ouvindo pela internet, pensando, eu acho cristianismo uma boa opção, e eu não estou aqui para fazer uma comparação, mas seja qual for, aonde você vai depositar a sua fé, em alguma outra crença, em alguma outra religião, você não vai conseguir fazer isso sem esbarrar com essas duas verdades. A primeira é que um grupo de pessoas viu Jesus ressuscitar. E esse grupo de pessoas começa um movimento. E a segunda coisa é que esse movimento nunca parou de crescer. E aparentemente não tem nada que impeça e consiga interromper e consiga parar. Se você parar para pensar, as tentativas de interromper, de parar a igreja, é o tempo todo isso. Não cessa. É fantástico. Quando você lê a história de Neemias, você vê direitinho que a estratégia de Satanás é não permitir que nada seja construído. E quanto mais rápido ele conseguir, melhor. E ele vai tentar de todo jeito. Você lembra de Neemias? Tem várias coisas, né? Primeiro eles ameaçam, primeiro eles ridicularizam, depois ameaçam, depois falam que vão matar, depois até, né, tem algum tipo de violência, depois distrai, vamos conversar, por fim, infiltra a gente lá para atrapalhar. Não consegue impedir. Em tempo recorde o muro é reconstruído. E eu não sei se você fica preocupado com o fato de que o inimigo é um inimigo e vem contra a gente. Ele não faz ideia, como disse um pastor, ele é nosso personal trainer, né? Porque ele só vai nos tornando mais e mais fortes enquanto igreja. E eu quero terminar dizendo para você que você não pode esquecer que você foi convidado para participar, para tomar parte daquilo que Deus está fazendo. Quando eu falei isso na igreja, eu falei de 3 coisas. Se você ama a igreja, porque você ouve isso, talvez você pense, eu acho muito legal, acho fantástica a história da igreja, mas quando é que você vai entender que é você? Não vá à igreja, seja a igreja. Quando a gente compreende, eu falei de 3 coisas, faça um plano de não apenas contribuir financeiramente, mas de manter o que Deus mandou você manter. Não apenas oferte, faça um plano. Planeje que parte do que você recebe não é teu, mas é dele, se você quiser. Segundo, convide pessoas. Quem é que tem o hábito de convidar alguém para ir na sua igreja? É pouca gente. Às vezes, pastor, eu não convido porque já tem gente demais aqui. Tem que ter muito mais, não é? Quero repetir o que eu falei nos outros 2 cultos. Deus está preparando um lugar maior para essa igreja. Eu creio de coração. Às vezes a gente não convida porque a gente fica preocupado. Será que é o pastor Elinho que vai pregar domingo? Né? Será que vai ser assim? Será que está no meio de uma série? Será que vai fazer aquilo outro? Será que é o melhor dia? E eu falei, esquece esse negócio, porque é impressionante como a gente vê coisas que Deus faz, que é muito além da gente mesmo. Eu já falei, né, que tem pessoas que vêm me procurar no final do culto e falam, pastor André, quando o senhor disse, aí ela começa a falar uma coisa que eu nunca disse na minha vida. Mas de alguma maneira a pessoa ouviu aquilo. O que me faz pensar, é Deus que faz esse negócio. Então não fica preocupado com qualquer impedimento. Se você perceber uma oportunidade, convida alguém. Por quê? Porque o que Deus fez por você, Ele quer fazer através de você.
E terceiro, envolva-se mais. Não sei se você já está num grupo de conexão, aqui, grupo de conexão, chama? Né? Não sei se você está em algum ministério, não sei se você está envolvido em alguma classe, não sei se você, pastor, eu venho no culto. Envolva-se mais, estique-se um pouco mais, por quê? Porque vale a pena. Vale muito a pena. E eu creio de todo o meu coração que nada vai te realizar mais do que esse entendimento. Para terminar, 1 Coríntios 12, 27 diz assim, é o próprio Paulo, escrevendo à igreja: vocês são corpo, mãos, pés, ouvidos, olhos de Cristo. Cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então todos juntos somos corpo, individualmente membros. Deixa eu te falar, é muito diferente uma coisa da outra. Ser só um membro não faz muita coisa, você tem que estar no corpo. Você tem que estar encaixado, tem que estar... Coletivamente, vocês são as mãos, os pés, os olhos, as bocas, os ouvidos. A boca, os ouvidos. Individualmente, cada um de vocês tem um papel a desempenhar no corpo. Quando Paulo escreve isso, ele faz uma relação entre o indivíduo que você é, como cristão, e os outros indivíduos cristãos. Coletivamente, corpo de Cristo. Individualmente, não. Individualmente, você não é corpo de Cristo. E em toda a sua vida, o mais perto que você vai estar de Jesus, Paulo diz implicitamente aqui, é quando você estiver ligado a outros seguidores de Jesus, sendo corpo. A gente vive num tempo, numa sociedade autônoma, a maior busca das pessoas é autonomia, independência, não preciso de ninguém, eu resolvo tudo sozinho. Se eu viver assim a minha vida cristã, eu estou perdendo o que Deus planejou de maior na minha vida. Sim, eu vivo minha vida cristã independente de você, porque eu fui salvo individualmente. Mas você não foi salvo individualmente para continuar vivendo como um indivíduo. Mas quando você foi salvo individualmente, você se tornou um cristão, imediatamente você foi conectado a outros cristãos. É como Deus planejou. Mesmo que você não conheça, nem goste muito deles, você foi colocado nessa posição, onde junto com eles, você é Jesus caminhando sobre a terra. E Paulo fala no versículo 18, de fato Deus dispôs, essa é a parte que tem gente que tem dificuldade de acreditar, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. E aí ele começa a fazer toda uma narrativa dizendo, tem gente, né, que se acha grande demais, que o olho, eu não preciso da boca, eu não preciso do pé, eu não preciso da mão. Você se acha muito, né, olhão? O coração fala assim para ele, eu vou ficar quietinho um pouquinho aqui para ver se você gosta. Não, sozinho você não consegue. Por outro lado, tem gente que vai para outro extremo e fala, eu não sou nada, eu sou só um fio de cabelo, eu não consigo. E essa narrativa é estranha quando Paulo fala, imagina se todo mundo fosse olho, imagina que eu todo olho aqui. Bonito, né? Não, ninguém gosta, é estranho, não era para ser assim. Cada parte. E ele termina dizendo, cada um é essencial. Essa expressão que ele usa. Então eu quero terminar só dizendo isso para você, a vida espiritual, a sua vida espiritual, ela não está completa depois da sua conversão a Cristo Jesus. Ela não está completa quando você aprende a orar e a ler a Bíblia. Mas você só se sentirá realmente completo quando começar a servir. O que Jesus começou lá atrás dizendo, nada vai impedir, nada vai parar. O que Paulo escreve para a igreja dizendo, nós, como corpo de Cristo, temos uma missão, e Jesus dá a nós essa missão. Você quer fazer parte disso? Porque Deus te convidou a fazer parte. Deixa eu te falar, nada vai te deixar mais feliz e mais realizado do que estar no meio do que Deus quer que você faça. Você recebe? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Alguns meses atrás eu falei sobre isso na igreja, e eu surpreendi a igreja quando eu peguei um pote. Ninguém viu o que tinha dentro do pote direito, que eu deixei escondido, mas ele era um jarro com bastante água dentro. Eu fiz de um jeito que parecia ser uma coisa meio
densa. E dentro eu coloquei uma mão humana. E eu tirei aquela mão assim, e mostrei para todo mundo, com cabelinho, com tudo, unha. Está vendo isso aqui, gente? O pessoal tomou aquele susto assim. Não era bonito de se ver, tinha osso aparecendo. E por alguns segundos eu fiz as pessoas acreditarem que era uma mão de verdade. Na verdade eu tinha mandado fazer. Era toda bonitinha, bem feita, mas de longe parecia uma mão de verdade. Não é nojento? Todo mundo serve para alguma coisa? Para nada. É inútil, nojento. Você sabe para que serve isso aqui? Só para a gente fazer uma experiência de laboratório. Aí eu falei para a igreja: se você acredita que você pode ser membro da igreja, do corpo, sem estar conectado a outros, você é inútil. Olha que delícia falar na igreja, né? Não serve para nada, né? Ninguém vai ficar gostando de olhar e não passa de uma experiência de laboratório. Claro que eu soube falar com carinho. Eu consegui usar outras palavras. Porque, Paulo, individualmente vocês são membros, mas você tem que estar conectado, tem que estar ligado. Então, é uma das coisas mais importantes para a igreja hoje. Eu não sei nem porque eu estou terminando, porque não era a temática principal, mas Jesus fala assim: vocês só vão ser conhecidos como meus, se amando uns aos outros, conectados, ligados. Amém? Então vamos dar a mão uns aos outros. Pai, muito obrigado. Senhor, que Teu Espírito marque o nosso coração hoje. Que não seja só mais um domingo. Que não seja só o pregador convidado que trouxe algo diferente. Não. Que Teu Espírito é o único que pode realmente revelar a Tua palavra a nós. E transformar o que nós conversamos aqui em algo vivo e prático. Senhor, dá-nos discernimento e dá-nos coragem para saber o que fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fazer com aquilo que ouvimos. Mas nós não podemos perder de vista que nós somos a igreja que Jesus está edificando, e que nós somos o corpo, as mãos, os pés, os ouvidos, a boca, os olhos do Senhor Jesus. E nada se compara a cumprir o seu propósito. Qualquer outra coisa pode parecer uma grande realização, mas não se compara. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por cada um que veio aqui hoje, em cada um desses encontros, e te pedir, Senhor, que de uma maneira sobrenatural, por causa da Tua vontade, por causa da Tua palavra, haja uma explosão de serviço na igreja, uma explosão de evangelismo na igreja, que haja, meu Pai, uma explosão de potencial nessa igreja, que mais e mais pessoas que nunca nem abriram a boca comecem a aparecer, de maneira, meu Pai, que o Senhor possa usá-las e mudar a história, como o Senhor tem feito em todos os tempos. Eu oro, meu Pai, por cada um dos nossos vizinhos, por cada um, meu Pai, que estão aqui caminhando nesse bairro, e crendo que o Teu amor vai tocar e conquistar a vida de muitos. Usa as nossas vidas. Nós queremos ser como o apóstolo Paulo foi, ir até onde o Senhor nos mandar ir, sabendo que o que nós estamos fazendo não é vão, não é em vão, mas vai produzir grandes coisas. Nós não podíamos estar lá com Paulo naquele dia, saindo da prisão, assim como ninguém que vai viver daqui a muitos anos poderia estar hoje aqui dizendo para nós: olha o que vocês estão fazendo, fez toda a diferença. Graças a Deus por esse ministério, graças a Deus por essa igreja. Que transformação nós experimentamos nessa cidade, nesse mundo, por causa da palavra que é pregada, por causa da comunhão genuína. Oh, obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, e pela fé te agradecemos pelo que ainda vai acontecer. Te damos toda a glória, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Você pode louvá-lo bem alto com a sua voz.